Voltamos com o Doutor Me Consulta aqui pelo SBT. Mais uma vez eu quero agradecer a audiência de vocês, a participação de vocês e lembrá-los que você também pode acompanhar o Doutor Me Consulta no YouTube. Lá estão todos os nossos programas e você vai poder assistir quantas vezes você quiser e de onde você quiser. Acompanhe também o Doutor Me Consulta no Instagram para você conferir os nossos bastidores e, claro, conhecer um pouco mais dos nossos especialistas da saúde. E agora a Cliniscan tem um recado para você. A Cliniscan é uma clínica especializada em exames de imagem. Realizamos mais de 40 tipos de procedimentos, dentre eles ressonância, tomografia, angiotomografia de coronárias, raio-x, mamografia e muito mais. Os exames de imagem servem para estudar áreas internas do organismo e geralmente são muito importantes para fechar diagnósticos. Foi ao médico e ele solicitou exames de imagem? Agora você já sabe que na clínica o diagnóstico é rápido e de qualidade, com atendimento humanizado e procedimentos personalizados. Não deixe para amanhã a saúde que você pode cuidar hoje. Estamos localizados na Avenida Villeroy, número 2160, Caçari, telefone 3623-5000. Nos siga em nossas redes sociais, @Cliniscan. Cliniscan, sua clínica de imaginologia. Você já ouviu falar em meduloblastoma? Pois bem, quem vai conversar com a gente a respeito deste tema é o nosso neurocirurgião, Dr. Simão Lanieri. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bom, muito obrigado. Doutor, então, explica pra gente o que é meduloblastoma. Meduloblastoma é um tipo de tumor que ocorre predominantemente em crianças. É um tumor que, na verdade, se desenvolve por uma alteração de uma célula que fica localizada bem no cerebelo. E quais são as causas, doutor? Por que uma criança acaba sendo acometida por esse tipo de tumor? Pois bem, para ser acometido, ela precisa ter realmente um caráter genético. O caráter genético vai definir também os tipos de tumor desse meduloblastoma. O meduloblastoma ele pode ser dividido em alguns tipos e cada tipo tem o seu grau. A origem dele, como nós podemos aqui ver no nosso bonequinho, é justamente essa região aqui debaixo do crânio. A maior região do crânio é onde fica o cérebro. A região menor, que nós chamamos de fossa posterior, é onde aloja o cerebelo e o tronco cerebral. Uma alteração numa célula, uma mutação do cerebelo, ele vai tender a causar uma expansão dessa célula a um nível tumoral, que na verdade ele não vai fazer apenas uma compressão, mas ele vai como se fosse englobar todo esse tecido cerebelar. E esse tipo de tumor, doutor, ele se desenvolve de forma silenciosa ou ele traz sintomas assim bem evidentes? As duas coisas. Quando o sintoma já aparece, geralmente é porque a lesão já está num grau muito alto, já está bastante volumoso e acometendo toda a região que nós chamamos de fossa posterior. Geralmente os sintomas são pelo acometimento da fossa posterior. Então, o cerebelo, por estar aumentado de tamanho pelo volume tumoral, ele pode comprimir o tronco cerebral. Então, o paciente ele pode apresentar diplopia, é aquela visão trocada, que as pessoas chamam de vesgo. Na verdade, a visão trocada está ocorrendo por uma compressão do tronco cerebral pelo próprio tumor. Além disso, o sistema licórico que nós já comentamos anteriormente, ele fica sendo comprimido pelo tumor, porque o escoamento de todo o líquor também ele passa por toda a coluna. Então fica obstruído aqui. Então vai causar uma hidrocefalia. Então vai causar dor de cabeça, vai causar náuseas, vai causar vômitos. Então todos esses sintomas, apesar de ser muito inespecífico, ele já para um especialista já é um norte para se diagnosticar uma possibilidade de uma lesão nesse compartimento infratentorial. Doutor, o senhor mencionou aqui que um dos sintomas, é a questão do olhar vesgo. Então, digamos que se uma criança que não tenha nascido com o estrabismo, que dá esse sinal de que as pessoas estão com o olhinho trocado, estão com o olhar vesgo, se ele começar a adquirir esse olhar vesgo no decorrer dos anos, pode ser que ele seja um sinal de que ele esteja com esse tumor? Sim, tem que pensar nessa possibilidade. Principalmente porque uma criança ela tem a maior probabilidade de adquirir este tumor em algumas faixas etárias. Então, se nessa faixa etária, por exemplo, paciente que tem 3, 4 anos de idade, antes não tinha esse estrabismo, começou a desenvolver, é um dos picos etários de desenvolvimento do meduloblastoma. Paciente com 6, 7, 8 anos de idade, começa a desenvolver nessa faixa etária o estrabismo,
também a chance é muito grande de se tratar de uma lesão na fossa posterior. É importante só definir que essa faixa etária é onde há o pico, mas também tem uma predominância masculina. Então, os meninos eles são mais acometidos que as meninas. Então, outra importante noção de que quando o menino começar a desenvolver o estrabismo, tem que se fazer uma investigação a respeito dessa região do crânio. Doutor, vamos para a participação agora da Cecília. E ela pergunta como identificar na criança e quais são os sinais. Pois bem, os sinais são sinais de hipertensão intracraniana, são dor de cabeça, vômito, sonolência. Tem crianças, bebês de colo ainda, que já estão apresentando o desenvolvimento desse tipo de lesão e não conseguem esboçar. Olha, estou com dor de cabeça, olha, eu estou passando mal, começa só a chorar. Chorar, chorar, chorar. Um choro inconsolável num bebê é para se investigar, porque existe sim a possibilidade. Embora não tão comum quanto nessas faixas etárias de 3, 4 anos e 7, 8, pode acontecer. Além disso, para você poder fechar esse diagnóstico, é preciso de um exame de imagem. Então, primeiro você começa fazendo uma tomografia de crânio para poder mapear no crânio o que realmente pode estar acontecendo. Depois disso, você precisa definir, deixar mais desenhado o que você quer. Numa tomografia vai aparecer que tem alguma coisa aqui, por exemplo, no meduloblastoma, mas não vai dar uma certeza muito grande do que se trata. Apesar de que, para especialista, aquele olhar já experiente já consegue identificar com mais destreza. Mas a ressonância é importante. E por que é importante? Pela ligação que o crânio tem com toda a coluna, o tumor ele pode fazer metástases pela coluna inteira. Então, o tumor que está lá caladinho, na verdade, ele pode aparentar já os primeiros sintomas depois que ele começa a fazer disseminações na coluna inteira. A ressonância também ajuda a identificar isso, a importância de um exame. Doutor, vamos para a participação da Janaína. E ela pergunta quais são as causas. Causa genética disparado é a mais comum. Infelizmente, esse é o tumor pediátrico mais comum e é justamente o maligno. A cada 5 crianças que têm um tumor intracraniano, uma tem esse tumor. É 20% da população pediátrica que tem tumor intracraniano, 20% tem esse tipo de lesão. A importância de você tentar fazer um diagnóstico precoce também vai determinar na sobrevida da criança. A gente vai para a participação agora da Raíssa e ela pergunta, doutor, esse tumor tem cura? Pois bem, isso vai cair agora nos tipos. E os tipos têm a ver com os graus. Então, vamos aos 4 tipos. O primeiro tipo, que é o tipo, digamos assim, ele é 30% do total. Ele tem, na verdade, uma que é chamado de WNT. Ele tem uma alteração no gene de mesmo nome que define um bom prognóstico depois de uma ressecção. Já tem um tipo do tumor, uma variação desse tumor, que define uma agressividade. Então, não importa o quanto você faça tudo, o resultado, inevitavelmente, vai ser o óbito. Então, para evitar que, por exemplo, o cirurgião vá fazer a ressecção, e existe a possibilidade realmente de que, olha, uma cirurgia curativa, o objetivo dele é entrar lá e retirar tudo. Não pode deixar nada. Tem que ser uma ressecção realmente grande, para poder não deixar uma única célula, porque depois disso ele vai para análise com o patologista. De lá vai ser definido, é quimioterapia, é radioterapia, algo precisa ser feito. Existe paciente que eu operei há um tempo atrás, uma criança, que acabou eu tendo a oportunidade de operá-la quando ela teve o rebaixamento do nível de consciência. Então ela entrou em coma por causa da hidrocefalia instalada pelo meduloblastoma. Então fiz a ressecção ampla, mas isso, apesar de ter ressecado completamente, foi a olho nu, porque a mutação continua. Então, ela foi fazer o tratamento com radioquimioterapia e conseguiu ter mais 2 anos de sobrevida. Doutor, sobre essa questão do tratamento que o senhor mencionou, que é a radioterapia, enfim, se realiza tudo isso antes de chegar na intervenção cirúrgica ou faz a intervenção cirúrgica e aí entra com esse tratamento da quimioterapia, da radioterapia? Tem que fazer intervenção, porque o meduloblastoma ele é um tumor muito celular. Então, se você não tira aquela lesão, na verdade você vai tentar enxugar gelo. Não vai dar muito certo. Você tem que chegar lá para tentar tirar o máximo do que está gerando a lesão.
Até porque, geralmente, quando a lesão se manifesta, ela se manifesta justamente com sinais de hipertensão intracraniana. Então, não tem por que um paciente com hipertensão intracraniana nós protelarmos um tratamento e mandarmos para uma radioquimioterapia. Como ele é um tipo de tumor genético, mesmo após tratamento, após a cirurgia, pode ser que ele volte numa outra fase da vida? Pode. Infelizmente, pode. Infelizmente, a maior probabilidade de uma criança com esse diagnóstico, infelizmente, é o óbito. O que mais nós podemos fazer é prolongar essa sobrevida dela, de uma forma a ter qualidade. São raros os casos em que realmente o paciente ele se encontra naqueles 30% do tipo de tumor que uma cirurgia pode realmente dar certo. Apesar de ser 30%, eu até agora, na minha vivência, não encontrei esses 30%. Então, nós temos que entrar com o pé no chão, saber que é um tumor realmente agressivo e que o tratamento precoce deve ser feito, e cirúrgico. A vida da criança que está em jogo. Olha, doutor, muito obrigada pela sua participação e até o próximo programa. Obrigado. Olha, o Doutor Me Consulta vai ficando por aqui, mas antes eu convido você a continuar participando do nosso programa, encaminhando suas perguntas ou até mesmo a sua sugestão de temas aos nossos especialistas da saúde para o número da produção que está aparecendo na sua telinha. Acompanhe também o Doutor Me Consulta lá no YouTube e no Instagram. Eu volto no próximo programa trazendo mais informações para você sobre saúde, bem-estar e prevenção. Até lá!